Um corpo a 100 graus Celsius é posto numa sala onde a temperatura ambiente se mantém constantemente 25 graus Celsius. Após 5 minutos, a temperatura do corpo caiu para 90 graus Celsius. Depois de quanto tempo o corpo estará a 50 graus Celsius? Então, vamos chamar de T, a temperatura do corpo. Vamos ter inicialmente 100 graus Celsius. A temperatura do meio em que está inserido o corpo é constante, é 25 graus Celsius. Temos que após 5 minutos, a temperatura do corpo é 90 graus Celsius. E queremos saber quanto tempo demora para que o corpo atinja 50 graus Celsius. Temos pela lei do pela lei do resfriamento, o esfriamento, que a taxa, com a qual a temperatura do corpo varia em função do tempo, ela é proporcional à diferença de temperatura do corpo e do meio em que esse corpo está inserido. Como se trata de uma queda, de uma taxa de resfriamento, de uma queda de temperatura, temos aqui o sinal que essa constante de proporcionalidade ela vai ser negativa. Se fosse um aquecimento, teríamos aqui essa constante de proporcionalidade sendo positiva. Então, podemos aqui resolver essa equação diferencial por variáveis separáveis, lembrando que a temperatura do meio é constante, é 25 graus Celsius. Resolvendo essa equação diferencial, vamos ter uma função para a temperatura do corpo em função do tempo. Então, resolvendo, vamos ficar com esta expressão igual a menos alfa dt. Integrando ambos os lados, ficamos com o logaritmo de t menos 25 igual a menos alfa t mais alguma constante. Aplicando a exponencial, ficamos com t menos 25 igual a alguma constante que multiplica a exponencial de menos alfa t. Temos então que a temperatura do corpo em função do tempo é c exponencial de menos alfa t mais 25. Com as condições iniciais, nós temos que a temperatura inicial, que é o T de 0, é igual a 100. Substituindo na nossa solução, ficamos com 100 igual a C exponencial de menos alfa vezes 0 mais 25. E assim encontramos C igual a 75. Com a segunda informação de que quando T é igual a 5 minutos, temperatura é igual a 90, encontramos a nossa constante de proporcionalidade, que é o nosso alfa. Então, substituindo na expressão, ficamos com 90 igual a resolvendo aqui, vamos ficar com 65 sobre 75 igual a exponencial de menos 5 alfa. Podemos aplicar aqui o logaritmo dos dois lados. E isolando alfa, vamos encontrar
alfa igual a aproximadamente 0,02862. Assim ficamos com temperatura do corpo em função do tempo igual a 75, exponencial de menos 0,02862 vezes o tempo mais 25. Agora podemos calcular o tempo para que o corpo saia dos seus 100 graus Celsius para 50 graus Celsius. Então, substituindo na equação, vamos ficar 50 menos 25 sobre 75. Aplicando aqui o logaritmo de ambos os lados. Passando agora este termo dividindo, encontramos t igual a aproximadamente 38,39 minutos.